Olha, acho que o assunto de esporte está arrematado, né? Vamos falar agora aí, os dois nossos amigos aqui, lembrar que o time do Chapecoense vai empatando com a América no primeiro tempo em 0-0, é uma rodada que termina hoje no Campeonato Brasileiro, a 16ª rodada. O assunto aqui é falar com o nosso amigo Zé Antônio Almeida, que é o nosso professor de capoeira de Guaratinguetá, participou em vários lugares, representando o Guaratinguetá, participando do carnaval, uma das primeiras pessoas pioneiras a levar uma ala de capoeira para a Avenida Presidente Vargas, pela Embaixada do Morro. Cacá também, que é grande embaixada do Morro, gosta de carnaval, está sempre junto com o Zé Antônio nessa escola bacana que é a Escola de Valores Barracão da Capoeira. Então, mais uma vez, prazer receber você aqui, Zé Antônio, que tem história nesse lado da capoeira, que é uma coisa bonita, que as crianças hoje em dia vê e se incentivam. E a forma de ter essa chama sempre acesa, de ver as crianças que tomam iniciativa, porque vê uma dança bonita, um toque bacana, um cântico legal, isso para nós é muito importante, levar a nossa cultura brasileira. Seja bem-vindo mais uma vez, boa noite, obrigado por estar aqui junto com o Cacá. Boa noite, obrigado, prazer estar aqui com o pessoal da mesa e o pessoal que está acompanhando a gente aí, tá? Eu queria dizer que a escola, para abrir, que é a Escola de Valores Barracão da Capoeira, né? Ela vem há 47 anos, eu estou há 47 anos, só que teve umas mudanças de nome, né? No começo, quando foi a primeira pessoa que veio dar aula aqui pra gente, foi um cara de Resende, chamado Cleidir Fittipaldi, que veio estudar no Cotec. E o apelido dele era Bambu. Ele era muito alto, magro, então o apelido dele era Bambu. E ele veio, em 74, ele começou a dar aula. E aí, um resuminho, bem breve mesmo. E quando ele foi embora, deixou eu e o falecido Marquito, né, saudoso Marquito, que foi um grande capoeirista aqui da cidade, deixou a gente à frente, né? Mais para frente, após terminar a faculdade de Educação Física, o Ponciano entrou também, né? Ele já era capoeirista, mas estava em Cruzeiro estudando, fazendo faculdade e tal. Aí, quando ele voltou, ele se incorporou nessa parte de organização, né? Da capoeira de Guará. E a capoeira só veio crescendo. O primeiro grupo chamava Grupo de Capoeira de Guaratinguetá. Depois passamos a Associação de Capoeira Conceição da Praia, que Conceição da Praia é protetora dos navegantes na Bahia, dos pescadores. E o meu avô, Ponciano, né, Tunã, o antigo Tunã, que era barbeiro lá no mercado, da rua do mercado, ele era um pescador amador em Paraty, ele era de Paraty, não era um pescador profissional. E eu fiz essa ligação e dei o nome, Associação de Capoeira Conceição da Praia. Depois a gente entrou para um grupo bem grande chamado Cordão de Ouro, ficamos um bom tempo, né? E depois eu já trilhando outro caminho, uma outra filosofia de capoeira, eu fundei a Escola de Valores Barracão da Capoeira, né? Escola de Valores porque pra gente a capoeira é uma filosofia de vida. E a filosofia de vida é baseada nos seus valores. O que é pra gente, o que tem valor pra gente dentro da capoeira, tanto na parte social, né, quanto na parte cultural. E a gente faz uma junção, os valores, né, sociais e culturais que se unem para a gente poder transmitir os conhecimentos da capoeira. Antes do Paulinho fazer uma pergunta para você, meu amigo Cacá, prazer receber você aqui. O Cacá já é conhecedor de música, né, gosta de ter uma casa dele próprio, depois ele vai falar um pouquinho. Como é que foi essa participação junto também à capoeira, despertou em você? Né? A gente conhece você que gosta de samba, gosta de capoeira, e você está aí junto com essa turma que continua mantendo, né, essa dança que é uma coisa folclórica que tem tudo a ver com a sua casa lá, né? Com certeza. Boa noite a todos. Boa noite a todos aqui. A capoeira entrou na minha vida com o Zé Antônio, foi a primeira pessoa que eu fiz capoeira. Eu era guarda-mirim numa época quando era criança, eu via muito o Buia, né? Fazia capoeira aqui no lado do guarda-mirim, né? E eu fui fazer capoeira com o Zé Antônio. Eu já pratico a arte já desde pequeno, né? Então eu tenho dentro da minha família, minha mãe é artesã, né? Ela desenha, pinta, faz todas essas coisas.
E dentro disso aí, a capoeira ela veio dentro da arte, né? Dentro do esporte, tudo que ela é, que ela contém. Eu vim e foi uma coisa que eu me identifiquei demais. E durante desse decorrer de anos que eu treinei com o meu mestre Antônio, que ele foi o único mestre meu, até hoje, vai ser sempre. E a gente leva essa filosofia aqui em Guaratinguetá. E essa filosofia tomou vários caminhos, né? Que vocês vão falar depois. Meu mestre está aqui todos esses anos. A minha história dentro da capoeira formalizou assim. Ela começou com a capoeira e hoje, com essas andanças, ela transformou numa casa cultural, que hoje chama Casa Cacá, Cultura, Arte e Gastronomia. Muito bom. Que a gente traz toda essa resgate de culturas e formalizando vários gêneros aqui para a gente tornar-se tradição dentro da nossa cidade. Está um pouco esquecido, a gente tem vários, vocês já citaram, a gente tem muitos artistas aqui, tem muitos eventos culturais, mas as tradições, algumas já estão acabando, né? São esquecidas. Falta de apoio, né? Falta de apoio. Mas para que você conheça um pouquinho mais o que é uma capoeira, os dois aqui, eu tenho uma introdução com o Bolinha. O Bolinha vai dar uma introdução para vocês, que assunto aqui não vai faltar. Porque capoeira, para quem gosta, tem gente que não participa, mas gosta de assistir, gosta de ver. Eu, por exemplo, não sou capoeirista, mas eu gosto de acompanhar. Gosto de ver o que é coisa bacana, que coisa nossa brasileira, e que desponta aí no mundo todo, né? Que é coisa brasileira. Depois eu vou confirmar se o Antônio se é coisa brasileira mesmo. Bolinha, fica à vontade. Bom, primeiro serviu um chopinho. Sim, Cacá, fica à vontade aí. Pode servir, vai. Enquanto eu vou introduzir aqui, para você que quer saber um pouquinho mais da capoeira, a gente vai mergulhar hoje nessa história maravilhosa da capoeira. A capoeira, criada no século XVII pelo povo escravizado de etnia banto e se difundiu por todo o Brasil. Expressão cultural brasileira que compreende os elementos de arte marcial, esporte, cultura popular, dança e música, e constrói relação de sociabilidade e familiaridade entre mestres, discípulos, sendo difundida de um modo oral e gestual nas ruas e academias. Característica da capoeira: acompanhamento de música com seu principal instrumento, o berimbau, formação em roda de capoeira, graduação de capoeirista feita por cordas de cores. Então, eu queria que dentro dessa primeira temática que a gente levantou aqui da história da capoeira, que ela vem do tempo da escravidão, inclusive a gente tem uma música que vem até, se eu não me engano, é o Navio Negreiro, não é isso? Que vem uma música formada, e que você falasse um pouquinho dessa história, que você que vive a capoeira, com certeza sabe do que é que a gente está falando aqui, da cultura brasileira, dos elementos marcial, esporte e cultura. Bom, tem duas fontes aí importantes para a gente falar de capoeira, né? A primeira fonte são os mestres mais velhos com os quais eu já tive contato, que a maioria deles até já faleceram, né? A maioria já faleceu. E a outra fonte são os historiadores, pessoas que pesquisam, que vão a fundo, que vão pesquisar mesmo, né? Escrevem livros sobre capoeira, sobre capoeiristas, né? Sobre a história do Brasil. A capoeira está diretamente ligada a vários fatos da história do Brasil. E a capoeira é brasileira mesmo, né? Nessa forma que ela existe hoje, ela é brasileira. Nessa forma. Sim. Tá? Então, a gente costuma dizer que tem muita polêmica sobre a origem da capoeira, mas na verdade a origem da capoeira é africana. É como eu costumo dizer que a capoeira veio no ventre das mães negras, dentro dos navios negreiros, e foi parida aqui no Brasil. Por quê? Porque, como ele citou ali, a capoeira é uma prática internacional desde o início. Ela não é internacional hoje porque ela está em vários países do mundo, não. A África não é um país, a África é um continente. E como tal, tem várias etnias, vários países, várias culturas lá dentro, várias nações. Então, a capoeira desde o começo, ela já foi criada por fusão de várias culturas, de várias etnias africanas. Então, são vários países africanos
cada um colaborou com uma coisa e acabou gerando a capoeira, que ela foi surgindo, né, pela necessidade social do negro na época, né, social, cultural, religiosa, e a posição do negro como escravo, né? O cara era rei, rainha, príncipe lá na África e ele era trazido para cá para ser escravo. Então, a capoeira nasceu dessa mistura de culturas, desses elementos, tá? Então, por isso que ela é uma prática internacional desde a fundação da criação dela, porque por várias nações africanas, né? E ela surgiu de uma necessidade do negro de se unir, de se libertar mesmo, tá? E foram 3 pontos de capoeira que existiram, 3 tipos. A capoeira do Rio de Janeiro, a capoeira de Recife e a capoeira de Salvador, que eram as cidades portuárias onde chegavam os negros. No primeiro momento, a capoeira era só luta. Ela não tinha nem acompanhamento musical. O berimbau é um elemento que foi introduzido na capoeira. A capoeira adotou o berimbau como instrumento-chefe, como instrumento que comanda. Mas o berimbau já existia muito antes da capoeira. Tá? É o arco musical, né? O primeiro arco musical foi o berimbau. Eles faziam até da cabaça, faziam a boca. Depois que foi introduzido essa cabaça, que é a caixa de ressonância, né? Era só o arco antes. Não era arame, é lógico, na época, né? Era o tripa de animal ou cipó de algum tipo de árvore que dava som. É lógico que era bem diferente o som, né?